Se o seu banco digital quebrar hoje, o que acontece com o seu dinheiro? Essa é uma dúvida muito comum, principalmente nas últimas semanas, nos últimos meses, muito por conta da quebra de alguns bancos aqui no Brasil. O que traz insegurança, o que traz medo, o que traz dúvidas se realmente o nosso dinheiro está bem investido e seguro. Só que aqui vai um ponto: nem tudo que parece risco, de fato, é risco de verdade. É por isso que no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que está acontecendo com os principais bancos, se o Nubank é ou não um banco arriscado, se tem chance ou não do banco quebrar, como que você pode se proteger e algumas outras dicas adicionais para que você possa ter segurança e certeza do que está fazendo com o seu dinheiro. Sou o Vitor, eu sou especialista em investimentos e planejador financeiro certificado. Eu criei esse canal para te ajudar a tomar boas decisões financeiras e investir de acordo com os seus sonhos, com os seus objetivos, do seu jeito. Só que antes de falar do Nubank, recentemente com a quebra de alguns bancos, como o Master, o Voiter, o Ubank, muitas pessoas acharam que porque esses bancos quebraram, vamos dizer assim, todos os outros bancos estão sob risco e que isso apresenta um risco iminente e todos esses outros bancos podem quebrar. Calma que não é bem assim não. Só que aí é que está o primeiro erro. Nem todos os bancos estão no mesmo nível. O Banco Central possui uma regra de classificação dos bancos chamada S1, S2, S3, dando categorização para os bancos de acordo com o nível de risco que os bancos têm. Quanto mais próximo do nível S1, como a gente vê grandes bancos como Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, BTG, maior é a regulação dentro desses bancos, maior são os critérios de regulação e maior é a rigidez com que esses bancos são auditados. Ou seja, existe uma pressão enorme para que tudo funcione de maneira muito organizada, visto que esses bancos representam, no nível S1, grande parte do PIB do Brasil. Até porque o nível S1, que o Banco Central define, é um nível onde o banco tem pelo menos 10% do PIB como atividade e, além disso, uma atividade internacional muito relevante. É por isso que esses bancos têm que ser mais auditados, terem regras de governança mais fortes e todo outro processo burocrático relativo a esses bancos. Só que quando você olha para instituições financeiras menores, a realidade é outra. Elas podem operar com margens menores, histórico menor, quantidade de clientes menor e um modelo de negócio muitas vezes que não foi testado e colocado à prova. Principalmente no Brasil, que é um país de juros altos, onde se a gente não tiver uma gestão de risco e gestão de caixa financeira muito forte, acontece o que está acontecendo. A margem de erro no Brasil é muito baixa, principalmente para instituições menores. Qualquer problema de liquidez, problema de gestão ou uma situação que impacte de maneira muito forte essas instituições, acontece, como eu disse, essa quebra desses bancos aí que você está vendo. E é aqui que tem um ponto muito claro que você com certeza sabe, mas não dá a devida atenção. Quando a gente vê rendimentos oferecidos por esses bancos pequenos acima da média, a gente tem que ficar preocupado. A gente tem que ligar o alerta. Por quê? Esses bancos, para que eles possam captar recursos do mercado, infelizmente, eles precisam oferecer um rendimento maior do que os grandes bancos. É uma questão de necessidade. Os pequenos bancos precisam captar dinheiro rápido e, para isso, eles fazem essas ofertas aí megalomaníacas com rentabilidades muito superiores ao que a média do mercado oferece. Só que quanto maior a rentabilidade prometida, maior é o risco. A gente viu aí casos como o Master, o Ubank, Voiter, que eram bancos que não eram grandes e bancos que tinham produtos financeiros com rentabilidade acima da média. Uma hora a coisa ia acontecer e de fato aconteceu. Então, antes de você investir o seu dinheiro, a pergunta que você precisa fazer é: qual que é o risco que eu estou assumindo aqui, nesse produto financeiro? Não ache que bancos, por serem instituições sólidas, representam investimentos 100% conservadores. A gente viu aí casos, novamente, de quebras de bancos que mostraram justamente o oposto. Só que antes de falar quando um banco quebra e te contar para você poder entender como analisar isso, eu queria que você curtisse esse vídeo e se inscrevesse no canal se até agora esse vídeo está sendo relevante para você e está te ajudando a ter um pouco mais de noção para você cuidar do seu dinheiro de maneira mais inteligente e não cair em armadilhas. O banco pode quebrar por crescimento desorganizado, uma gestão ruim e principalmente por ofertas de produtos muito agressivas. Então esse é o sinal mais claro que você precisa entender, você como investidor pessoa física comum, que muitas vezes não tem tempo para poder estudar, para poder entender sobre o mercado, o sinal mais claro de que um banco pode vir a quebrar, mas o mais claro é rendimentos oferecidos acima da média do mercado. Como que você pode se proteger? A primeira camada de proteção quando você aplica num produto financeiro é entender se esse produto ele é garantido pelo FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Créditos, que garante até R$ 250 mil
caso alguma instituição financeira em que você tenha produto financeiro emitido por ela quebre. Muito provavelmente você ouviu falar do FGC nesses últimos casos do Master e do Will Bank, onde a gente viu ali pessoas utilizando o FGC por conta da quebra desses bancos. Vale ressaltar que essa garantia, esse limite de 250 mil é relativo a até 4 instituições financeiras. Portanto, fique atento aos produtos financeiros, aos CDBs, LCIs, LCAs, poupança, enfim, produtos financeiros que são ali garantidos pelo FGC. Se você já teve algum banco que teve quebra nos últimos anos e quantos bancos quebraram, porque se você passar de 4 bancos, você tem aí o seu limite negado. Só que aqui outro ponto muito importante que você precisa entender é essa primeira camada de proteção que é o FGC não é tudo. O FGC até a quebra do Master tinha aproximadamente 125 bilhões de caixa para poder pagar as pessoas. Depois da quebra do Master, o FGC gastou, se não me engano, entre 40 e 50 bi, ou seja, após essa situação ele gastou mais de metade do caixa que ele tinha para poder ressarcir os investidores. Depois da quebra do Will Bank e do Voiter, o FGC precisou também utilizar parte do seu caixa para poder ressarcir essas pessoas. O que isso significa? O FGC ajuda até certo ponto, só que ele não é tudo. Se a gente tivesse uma quebra, por exemplo, de uma grande instituição financeira, uma das 5 principais instituições financeiras, o FGC não seria capaz de cobrir e pagar todo mundo, mesmo que você tivesse aplicado um valor abaixo do limite de 250 mil reais. O jogo aqui é você entender sobre o FGC, mas também entender sobre a saúde e solidez financeira do banco e também entender sobre diversificação. Não é porque um produto financeiro paga mais que você deve concentrar todo o seu capital, todo o seu patrimônio nele. Diversificação que é a chave para você poder proteger o seu capital. Afinal de contas, vamos falar agora sobre o Nubank. O Nubank pode quebrar? O risco hoje de quebra do Nubank é muito baixo. Isso porque o Nubank, dentro da classificação do Banco Central, ele é o nível S2, ou seja, é o nível abaixo das grandes instituições financeiras que também trazem ali um nível de exigência e de rigidez, de critérios, governança que bancos grandes possuem. Ele não está no nível S1 porque não representa 10% do PIB e não tem atividade internacional relevante, mas no nível S2 ele tem bastante auditoria e bastante governança, regras e exigências que o Banco Central exige. O Nubank hoje tem 112 milhões de clientes só no Brasil. Em 2025, o Nubank lucrou 15 bilhões de reais, ou seja, tem uma solidez financeira e reportou bons lucros em 2025. Além disso, o Nubank tem um índice de Basileia de aproximadamente 15%. O que significa isso? A cada 100 reais que o banco empresta para alguém, 15 reais é capital próprio. É muito importante entender isso porque quando um banco tem um índice de Basileia baixo, significa que ele está operando com o dinheiro de terceiros e ele não tem um colchão de segurança, uma liquidez relevante para poder suportar suas operações. O mínimo exigido pelo Banco Central, se não me engano, é de 11%. Isso indica que o Banco Nubank, obviamente, está com um nível acima do mínimo exigido pelo Banco Central. O ponto legal de você entender é sobre o índice de imobilização do Nubank, que é de 2%. O que significa isso? Aproximadamente 2% do patrimônio do banco está concentrado em ativos imobilizados. O restante está concentrado em ativos de liquidez. Isso também é muito importante porque se um banco tiver um índice de imobilização acima de 50%, que é o máximo definido pelo Banco Central, se houver alguma quebra ou algo do tipo, o pagamento fica mais dificultado por conta do banco ter ali ativos imobilizados e talvez difíceis de serem vendidos num momento como esse. Só que isso não significa risco zero. Nenhum banco tem risco zero. Absolutamente nenhum. O Nubank não está no mesmo nível de risco que as instituições financeiras mais sólidas do país, mas ele está acima de várias outras instituições financeiras. Portanto, sim, é um banco que você pode confiar o seu dinheiro e fazer aplicações. Um outro ponto que é importante falar aqui, voltando na comparação dos principais índices e termos, vamos dizer assim, para você ter noção, o Nubank, por exemplo, ele tem, como eu disse, um Basileia de 15%, que basicamente é 15 reais a cada 100 que o banco empresta, são do próprio banco. E se a gente compara isso com o Itaú, que é um dos maiores bancos, né, o maior banco hoje do país, o Itaú tem um índice de Basileia de 17%. Ou seja, essa comparação é super legal porque mostra que o Nubank está no caminho certo e logo, logo o Nubank, quem sabe, vai fazer parte do nível S1, que é o nível mais alto de segurança dos bancos aqui do nosso país. Agora me conta aqui, qual que é o seu maior medo com relação aos bancos digitais? Comenta nos comentários aqui abaixo que eu vou responder para você. Se você quer aprender a investir e principalmente proteger o seu dinheiro, você precisa colocar uma coisa muito firme na sua cabeça. Não é um investimento só que vai garantir a sua aposentadoria ou realizar os seus sonhos. Você precisa diversificar a sua carteira e diversificar significa não depender simplesmente de um banco só. Não existe o banco perfeito, não existe o melhor banco. Cada banco tem vantagens e desvantagens, mas é importante você entender onde que você está pisando com o seu dinheiro e, de novo, mais uma vez, você diversificar o seu capital para que você não sofra como pessoas sofreram aí por investir no Banco Master, no Banco Voiter, no Banco Pleno e principalmente pessoas que sofreram por ter mais de 250
250 mil reais nesses produtos financeiros e que infelizmente não conseguiram reaver isso, somente até o limite de 250 mil. Se esse conteúdo te ajudou a entender um pouco mais sobre bancos, a solidez do mercado financeiro e te trouxe um pouco mais de clareza sobre como investir o seu dinheiro de maneira inteligente, curte esse vídeo aqui para eu entender que foi relevante e para o YouTube trazer essa visão para mais pessoas. E também não deixa de se inscrever no canal para a gente poder compartilhar mais conteúdos como esse e ajudar você a fazer o que você precisa, que é investir de maneira inteligente rumo aos seus objetivos. Eu vou deixar abaixo aqui o link da minha consultoria, se você tiver interesse em falar comigo de maneira individualizada sobre o seu planejamento para a gente criar esse plano aí rumo à sua aposentadoria ou qualquer outro sonho que você tenha. Um abraço e até o próximo vídeo.